Podemos sim. Legal. Só dar ok aí que a gente começa. Boa noite a Então vamos todos. lá, gente. Agora a Cris vai contar pra gente um pouco da experiência dela nessa fase do ensino remoto. É, vou. Eu montei aí uma apresentação para como um exemplo do trabalho que eu estou realizando aí semanalmente, quinzenalmente com os meus alunos, tá? Ai, adoraria falar como o Lauro. Um dia, quando eu crescer, vou falar assim como o Lauro, gostoso, devagarzinho. Viu, Lauro? Olha, adoro ouvir você. Quando você fala, dá a paz do coração. Ainda mais desses dias de loucura que a gente está vivendo. Ah, eu queria ser igual a você, assim, ó, só na paz. Não é? O Rodrigo tá com cara de quem está trabalhando muito. Tá trabalhando, né, Rodrigo? Bom, né? Vou colocar minha apresentação aqui e vou começar a falar um pouquinho aí do meu trabalho com vocês. Aí, vocês estão vendo? Apareceu aí? Sim, Apareceu? Bom, pareceu. sim, que bom. Bom, então eu vou falar hoje um pouquinho da minha experiência com os alunos do terceiro ano, que eu estou deste ano, né? Relatando desde o início da pandemia, tá? Então, quando começou a pandemia, eu comecei a trabalhar através de WhatsApp com as duas turmas, não só com a minha, mas com a turma da minha parceira do terceiro ano B, que tinha muita dificuldade em usar o WhatsApp, mídias digitais, e aí eu formei os grupos para a gente poder se comunicar. E nesse primeiro contato, nesse grupo eu consegui eu enviava diariamente, durante a semana, né, de segunda a sexta, atividades em que os alunos pudessem copiar no caderno, né, e estar realizando essas atividades, continuando aquilo que já estava acontecendo na rotina deles da escola. Porque quando se falava em quarentena, não sei para vocês, mas para mim eu tinha a sensação de que ia ser 14 dias e que ia tudo ser resolvido. Nesse início, eu consegui alcançar 80% dos alunos das duas salas, onde nós continuamos o estudo, onde eles perguntavam, tiravam dúvidas, e o que me pegou, assim, que vários pais tiravam até xerox dessas atividades, e faziam foto dessas atividades, mandavam para a gente pelo WhatsApp, e a gente estava sempre conversando. Então, foi, assim, um período em que foi bem, houve bastante comunicação, até cheguei a falar um pouco sobre isso com vocês no grupo, naquela época, lá em março, abril. Bom, logo depois que a gente viu que isso não ia acabar, nós entramos em férias, né? A rede que eu trabalho entrou de férias, e nós retornamos no começo de maio, próximo Dia das Mães, e a gente teve, acho que uma semana, um pouco mais, não me lembro, mas acho que foi uma semana, para a gente preparar a atividade para enviar para os alunos. Então, nós tínhamos que preparar atividades para 15 dias, sendo uma de língua portuguesa e uma de matemática por dia, e a professora de educação física também enviava, teria que fazer atividade da aula de educação física para enviar junto, que seriam atividades impressas. Tá? Então, a gente fez uma correria, foi uma loucura essas semanas, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho, e no dia 18 de maio foi entrega a primeira remessa, né? A entrega foi feita na escola mesmo, com todos os cuidados necessários, mas as famílias foram buscar em horários alternados, e a maioria buscou, e depois pelos grupos do WhatsApp a gente conseguiu ir se comunicando e pedindo para buscar aqueles pais que não conseguiram, não tinham ido buscar. E aí, nesse dia, os pais, aqueles 20% de pais que a gente não tinha
estava tendo contato pelo WhatsApp, nós conseguimos atualizar o número do celular, ou pegar o celular de alguém que mora junto com essa criança, para poder estar tendo esse contato com a criança diariamente aí, enviando alguma orientação, alguma coisa. Então, aí, a partir desta semana, já chegando em casa nesse dia, eu consegui finalizar esses grupos, e aí todos os alunos foram incluídos nesses 2 grupos, que era o terceiro ano A e B. A nossa primeira preocupação como equipe foi orientar as famílias. Como seria essa rotina de estudo, como eles iriam apoiar essas crianças, né? De que forma iriam fazer isso na casa com as crianças, organizar um espacinho, algum ambiente, algum cantinho, que eles pudessem ter essa rotina de estudo diariamente, pelo menos de segunda a sexta-feira. Então, a gente teve esse contato com os pais, falamos bastante sobre isso. Fizemos um planejamento em equipe, eu com a professora do terceiro ano, mais a minha coordenadora, a gente se preocupou muito com as atividades que foram enviadas, sempre aí pensando em todos os alunos, em qual ritmo eles estavam, então, desde o que está muito bem, desde aquele que está com bastante dificuldade. Então, para aquela criança que estava bem, com muita dificuldade, nós preparamos atividades adaptadas, diferentes ou diferenciadas, dependendo do nível de aprendizagem de cada aluno. Então, a gente pensou também em tudo isso, apesar de estar há 40 dias só tendo aulas, né? Mas como era o terceiro ano e eu já vinha acompanhando essa turma desde o segundo, a gente já sabia quais eram os alunos que tinham mais dificuldades. E aí, pelo grupo do WhatsApp, a gente sempre estava aí motivando os alunos, enviando alguma aula que fosse interessante, algum vídeo, fazendo alguma motivação com áudio, videochamada, alguma coisa que pudesse estar sempre entrando em contato com eles. Bom, as práticas que estão sendo utilizadas hoje por mim e pela minha colega de turma, né? Eu não falo isso pela escola, tá, gente? Eu estou falando isso pela minha turma, terceiros anos. Então, a gente tem esse grupo no WhatsApp, aí enviadas atividades impressas com uma programação semanal. Então, nessa programação, todos os dias, as atividades tem lá como proceder, como realizar essa atividade, de que forma ajudar a criança. Eu também envio vídeos explicativos dessa atividade, às vezes alguma coisa, algum vídeo que vai ajudar a trabalhar algum conceito, algum conteúdo aí em língua portuguesa e matemática. Também disponibilizo aulas prontas em MP4 e no canal do YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube, porque às vezes a criança tem um celular que não tem memória. E aí, para resolver esse problema, a gente percebeu que eles tinham acesso ao YouTube, então eu fiz um canal, que eu já tinha, né, anteriormente, e nesse canal eu posto no privado, só para eles, algumas aulas específicas relacionadas àquela semana. A gente também envia histórias, explicações, por vídeo, áudio, livros disponíveis em PDF. Eu e a professora do outro terceiro ano, a gente faz plantão de dúvidas, então a gente está disponível a semana toda. Eu, no meu caso, eu fico disponível para eles da manhã até a noite. Outra professora, ela achou que ela deveria ser no horário de trabalho dela. Então, ela fica das 7 ao meio-dia. Então, se algum aluno precisa fazer uma chamada, conversar com ela, alguma dúvida, ela sempre está à disposição nesse horário para ajudá-los. Junto com as atividades, eu continuei enviando jogos para ajudar em alguma atividade, alguma coisa relacionada. A rede que eu trabalho também tem o EMAI, o Ler e Escrever. Ele chegou recentemente na rede, então a gente está usando ele conforme as orientações das coordenadoras de matemática. Então, chega para a gente pronto o arquivo das sequências que a gente tem que enviar, e aí tem alguns dias, sobra alguns dias aí, que nós, professores, temos autonomia para estar montando alguma outra atividade. Mas fora isso, a gente tem que seguir as orientações e enviar as atividades do EMAI.
e aí, junto com essas atividades, a gente segue todas essas práticas aí. Então, por exemplo, se for para trabalhar sobre dobro, eu envio um jogo, material dourado, a gente está sempre criando aí, mandando algum jogo em que a criança vai poder montar com a família, jogar, brincar, um jogo da memória, um quebra-cabeça, algo relacionado ao que ele está aprendendo e que ele possa também estar com a família dele aí, brincando de alguma forma. E aí após algum tempo, eu achei interessante estar tentando o Google Meet. Apesar de eu trabalhar numa escola de periferia, eu acho que a gente subestima muito. E aí eu falei para minha diretora e ela falou: não, Cristiane, você pode fazer essa experiência, tentar e ver o que você alcança, né? Então eu comecei toda quarta-feira, eu dou aula às 7 horas da noite para as crianças no Google Meet. Às vezes tem 14, 12, às vezes na média de um terço de alunos dos meus alunos. Aí eu já não me disponibilizei para outra turma, porque aí vai um pouco além, né? A gente passa por cima da professora e aí já não pode. Então, para a minha turma, eu faço esse trabalho mais como um plantão de dúvidas. Então, a gente tira dúvidas das atividades da semana. Então, por exemplo, a semana tem situações, problemas. Então, em uma semana, eu faço alguns desafios, algumas coisas com as atividades enviadas de matemática. Na outra semana, eu tento ir para a língua portuguesa e sempre tirando dúvidas dos alunos, tá? Então, às vezes eu fico até a mais, que aí algum aluno pede para tirar dúvida sozinho, que tem vergonha, e aí a gente fica no Meet conversando e tirando aí as dúvidas, até de pais. Acho tão engraçado que os pais também estão participando da aula, né? De olho nos alunos. E isso também é bem importante. Então, eu estou fazendo esse trabalho também já há algum tempo. Eu também envio conteúdo de jogo digital, então eu dou as ideias do jogo manipulativo, também mando o link de um jogo digital, sempre como uma sugestão aí para estar oferecendo outras alternativas para eles no dia a dia de estudo. E lógico que não pode faltar minhas animações, né, gente? Que é a paixão da minha vida, e eu faço agora enlouquecidamente para enviar pelo menos uma por semana para as crianças. Então, eu faço aí, e no Google, no dia da aula, eu apresento a animação e a gente discute, conversa e fala sobre o jogo, sobre as atividades, tudo nesse mesmo dia. Então, eu vou mostrar para vocês hoje um exemplo de uma aula aí que eu fiz uma semana com as fichas sobrepostas, que é até o assunto que eu coloquei no livro digital que o GPMai vai lançar aí daqui a algum tempo. Então, vamos lá. Aqui, olha, é um exemplo de uma atividade que a gente envia, tá? Então, é enviado com o emblema da escola, tudo bonitinho, a data, a turma, né? Quem são as professoras, o que eles vão aprender, o que eles devem fazer, né? Como proceder para realizar aquela atividade. E aqui nessa flechinha azul, a gente tenta sempre colocar a gente fala de box, de informações. Então, a equipe gestora decidiu que deveria ser colocado, sempre no início de uma atividade, algo explicativo, algo bem resumido, falando um pouquinho sobre aquele material que vai ser usado. Então, no caso aqui das fichas sobrepostas, eu falei sobre as fichas e como formar um número como exemplo, tá? Ele já usava essas fichas, já utiliza bastante tempo, mas a gente só colocou isso como informativo. Aí vou mostrar para vocês um vídeo bem curtinho que eu faço, que eu envio no WhatsApp do grupo deles, para eles poderem estar realizando aí as atividades, tá? Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar direitinho como é que vai ser as atividades de hoje. Primeira coisa, vocês vão procurar esse anexo no livro do Ler, Escrever e EMAI, que está lá no meio do livro, tá? Então vocês vão encontrar essas fichas coloridas e vão recortar cada uma delas, certo? Elas servirão para vocês realizarem as atividades de matemática de hoje, quinta e sexta-feira.
Na sexta-feira, terá um vídeo animado da professora apresentando os 7 desafios. Então, aguardem este vídeo, que aí vocês vão realizar quando receber, tudo bem? Bom, depois de recortar, guardar dentro de um saquinho ou de um potinho, onde um lugarzinho bem que vai ficar guardadinho essas fichas, com cuidado, vocês vão realizar as atividades de hoje, tá? Então, a gente tem aí o poema Amigo Peixe, onde vocês vão ler e responder as perguntas. E depois vão realizar as atividades com as fichas sobrepostas, tá? As fichas vocês já utilizam desde o ano passado, mas caso tenha dúvidas, eu enviei 2 links, onde tem um vídeo com a minha explicação e um outro com a minha animação. Bom, espero que consiga realizar e precisando de ajuda, estou à disposição. Beijos, ótimo dia. Bom, aí tá aí um videozinho que a gente está fazendo aí quase que diariamente para os alunos, para estar explicando as atividades, falando um pouquinho com eles, né? A gente observa que quando eles veem a cara da gente, mesmo quando acaba de acordar, eles ficam assim, mega felizes. Aí eu coloquei para vocês verem algumas fotos, 3 fotos só, para não ficar muita coisa, das fichas sobrepostas, né? Porque a gente está sempre incentivando eles tirarem uma foto, fazer um videozinho, mandar para a gente daquilo que eles estão fazendo. Então, aqui, olha, o meu aluno mandou certinho, bonitinho, no saquinho, fechadinho. A uma outra já mostrou com a foto já organizado, e o outro aluno do jeito que ele usou na atividade que ele estava fazendo. Então, assim, é bem legal essa interação, coisas que a gente não tinha, né, antigamente, aí no ensino mesmo, na escola. Então, eles fazem muito esse trabalho, e eles gostam de estar tirando foto para a professora, de mandar vídeo, áudio, a gente está sempre fazendo isso aí. Bom, aí... tem a atividade, o vídeo animado eu fiz sobre a atividade enviada. Então, a atividade eram 7 desafios. Então, a criança não tem internet, Cristiane, como é que ela vai realizar isso aí? Ela não precisa de internet, ela não precisa assistir minha animação. Ela precisa, se ela conseguir ler as atividades, ela pode ter dúvidas, né? Mas não quer dizer que ela não vai conseguir, porque é a animação que é obrigatória para isso, não. A gente dá as 2 alternativas. E a animação é só um a mais, um complemento para estar aí, dando uma frufruzadinha aí no dia a dia. Então, para esse dia, que foi na sexta-feira, eu também fiz aí um videozinho falando da animação, para apresentar para eles poderem assistir. Vou mostrar para vocês. Olá, estou passando rapidinho para falar que hoje temos um encontro às 7 da noite. E olha aqui o que eu preparei para vocês, um vídeo animado. Hoje iremos fazer 7 desafios com as fichas sobrepostas. Ainda não preparou suas fichas? Não acredito. Olha só as minhas. As minhas estão aqui, preparadas, esperando às 7 horas da noite. Vamos lá? Corre, pega o seu anexo do livro do Ler, Escrever e Emai, que está lá no meio, recorta ele e deixa bem bonitinho num potinho ou no saquinho, pois iremos usar na aula de hoje, tudo bem? A professora fez um vídeo especialmente para vocês, certinho? Vamos lá, pessoal? Até já já, hein? Beijos! Aí teve no dia da manhã, apresentação para poder continuar animando, né? Fazendo com que eles se interessassem e quisessem participar dessa aula aí. Aí eu vou mostrar para vocês, que alguns já devem conhecer, está tudo nas redes sociais, no meu grupo, no canal, onde pode colocar, a gente coloca. Está ajudando vários professores também. Então, eu fiz esses desafios animados e mandei para eles poderem assistir, tá? E depois eu vou falar um pouquinho para vocês como foi essa aula com esse vídeo aí, tá bom?
Olá, sou a professora Cris Mininel. Hoje irei apresentar 7 desafios usando as fichas sobrepostas. Para participar, você precisa estar com as fichas. Está preparado? Então, vamos aos desafios. Primeiro desafio. Qual número consigo formar com essas fichas? Desafio 2. Quais fichas preciso para formar o número 1357? Desafio número 3. Utilizando as fichas apresentadas, um colega da sala formou o número 2074. Está correto? Quarto desafio. Separe as seguintes fichas: 3 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Que número você consegue formar? Desafio número 5. Que número você consegue formar com essas fichas? Uma unidade de milhar, uma centena, uma dezena e uma unidade? Penúltimo desafio. Com quais fichas você consegue formar o número mais próximo de 1000 e que tenha os algarismos iguais? Sétimo e último desafio. Com as suas fichas, forme o maior número possível. Será que você consegue? E aí, gostou dos desafios? Que tal propor diferentes desafios para um colega ou alguém da sua família? Se quiser saber mais, é só ir nas minhas páginas. Bom, aí tem que aparecer meu filho, claro, né? Coloca a pestinha pulando por trás ali, que eu gosto de mostrar a realidade da vida. Aí coloquei ele ali para fazer uma graça, que minhas crianças, meus alunos se identificam com tudo. Eles observam os detalhes até dos cachorros. Então é bem legal a gente estar colocando sempre algum detalhe que tem alguma relação, né, entre eu e eles. E eles já estão aí como meus alunos há muito tempo, então eles já têm bastante relação com a gente. E aí eu vou começar a mostrar um pouquinho para vocês. Esses 7 desafios foram apresentados na aula para eles, no Meet. Eu tinha 11 alunos nesse dia, e aí eu fui apresentando um a um, tá? O desafio número 1, parava, o 2 ia parando, porque é assim que a animação, ela tem, o bom do vídeo é esse, né? Você consegue parar, voltar, retomar, e a criança consegue estar refletindo o tempo todo. Então, nos desafios 1, o 2 e o 3, eles fizeram rapidamente, sem dificuldades, né? Porque eles já conhecem, já fazem, utilizam, e foi muito tranquilo. Quando chegou no desafio 4 e 5, alguns alunos apresentaram dificuldade em fazer associação com a dezena, centena, né? Quando falou uma dezena, lá 2 dezenas, teve criança que ficou, mas o que é dezena? E a gente já fala sobre dezena há quanto tempo, né? A gente utiliza diferentes materiais, está sempre fazendo isso na sala, e a criança ficou ali parada. Então, a gente teve essa discussão do que era dezena, centena, os colegas mais falando do que a professora, tá? E depois, no desafio 6, que teria que formar o número mais próximo do 1000, e que seria com 3 algarismos iguais. Rapidamente, uma aluna minha formou 1111.
Mas já logo em seguida, uns 3 ou 4 formaram 999. E aí teve a discussão, né? Porque os dois têm os números iguais, e aí nós discutimos qual número eles achavam que era o mais próximo do 1000. Então, eles conversaram, eles discutiram que não, que o 999 estava perto, que estava um antes do 1000, e que o 1111 tinha que andar alguns números para chegar. Então, eles conversaram sobre isso, e foi bem legal essa discussão. E no desafio 7, eu fiz um videozinho bem curto. A única coisa depois, Rodrigo, que na hora de fazer edição, a gente não vai poder pôr ele, tá? Para rodar para todo mundo assim, depois disponível, porque a gente tem um pouco de alguns problemas desse tipo na escola, né? Na rede até. As imagens. Tá? Aí a gente corta as imagens, porque o importante mais é a discussão nossa aqui, né? Sim, pode deixar. Mas eu gostaria de mostrar para vocês a discussão que teve, né, pelo menos em um desafio, para vocês ouvirem, né, eles conversando e falando, porque a gente, professor, adora inventar, né, igual pescador, né? Então eu filmei aqui, o Léo dá risada, né, Rita? Mas a gente adora, a gente vai gostar de falar que aluno faz errado? Não gosta. E eu, na verdade, eu filmei quase todos, mas eu tive alguns problemas técnicos aqui de vídeo, mas o 7º desafio ficou curto, e aí dá para vocês verem a discussão deles, a conversa sobre qual era o maior número que eles conseguiriam formar com as fichas. Porque no EMAI, a maior ficha que tem é o 1000, né? Depois o 900 e o 99, era o maior número que eles conseguiriam. Porque, lógico que eles já estão indo além desses números, mas como a gente aproveita para reutilizar alguns materiais, esse livro que foi enviado para as crianças, então eles ficaram um pouco limitados nesse sentido, mas que também a gente acaba sempre dando um jeitinho, né? Então, eu vou mostrar aí para vocês a discussão deles. Conta para mim, Tawane, qual foi o maior número que você já conseguiu fazer? Igual da Yasmin. Igual da Yasmin? Alguém fez algum número diferente do da Yasmin? Guilherme, qual número você conseguiu? Eles escondem. A Yasmin tinha conseguido, Cadê 1999. Hein, Bruno? Qual foi o maior número que você consegue formar com as suas fichas? Eu fiz o 1999. 1999. E essa Mira conseguiu? Sim. Alice? Eu fiz o 1622. 1622. Você acha que com todas as fichas que você tem, o maior número que você consegue formar é esse? Não. Então tenta formar o maior que esse. A Isadora conseguiu? Vejam as carinhas deles de desesperados. Conseguiu, Gui? Vocês vão ajudar aí a Alice? Quais são as estratégias que vocês usaram para conseguir montar o maior número? Conta para Alice. Eu peguei o 1000, o 900, o 90 e o 9. E por que vocês acham que esses são os maiores números que vocês têm? Porque daqueles números que tem do primeiro ao último, o último é o que vale mais. E qual vale mais? O que vale mais até o 1000 é o 1000. E do 1 até o 9 é o 9. E do 10 até o 90 é o 90. E do 100 até o 900? Do 100? É. O 900? Isso. O mais é o 900. E aí você foi pegando o maior número de cada ordem. E foi colocando para formar. Alice, conseguiu? Que número você formou agora? 1999. Muito bem. Todo mundo conseguiu esse?
O número 1999, ele é o antecessor a qual número? O 1900. Ele é antecessor do 2000, né? E vocês não têm a ficha dos 2000? Não. Não, né? As fichas que vocês receberam só dá para formar até o 1999, certo? Sim? Bom, vamos lá ver o finalzinho do meu videozinho lindo animado. Peraí, cadê a bonita? Olha lá. Vocês viram? Eu fiz até de conta uma casa aqui, ó. Vou fazer o finzinho, só que eu tô apresentando. Vou fechar lá, ó. Vamos lá, assistir o finalzinho pra gente conversar. Será que você consegue? Eles conseguiram. E aí, gostou dos desafios? Que tal propor diferentes desafios para um colega ou alguém da sua família? Siga Cris Mirinel. Tchau, tchau. Fala tchau pra mim. Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Aí tá aí. Para vocês verem um pouquinho aí como eles são, né? Apesar da internet ruim e das dificuldades, a mãe escondida por trás, a mãe dando a resposta com as fichas, tem um pouco cachorro latindo. Teve um dia que minha aluna colocou a calopsita dela no ombro e queria ficar com o microfone aberto. Então, assim, mas eu acho tudo isso muito rico e tudo válido. E aí eles aprenderam e fizeram e discutiram. Então, minhas aulas estão sendo dessa forma, apesar de tudo, está sendo muito positivo, e eles estão aí aprendendo cada um no seu tempo, né? E cada um com as suas condições. Obrigada a todos aí pela apresentação. Muito legal, Cris. Tava muita coisa aqui ligada ao mesmo tempo, no mesmo cômodo. Mas acho que vai ter gente que vai querer perguntar coisas aí, gente. A gente ainda tem uns 10 minutinhos para o tempo da Cris. Olha lá, pode perguntar. Ai, Léo, meu Deus do céu, que medo. Não, Cris, tenha medo, não. Não, achei interessante. Eu devo começar um trabalho com o pessoal que está fazendo residência pedagógica em agosto. E a gente está tentando pensar em jeitos de se comunicar com os alunos agora, nesse período de pandemia, né? E essa sua estratégia eu achei interessante. Você, pelo que eu entendi, eu queria quase que você falasse um pouquinho mais sobre ela, assim, só para eu ter certeza de que eu entendi. Então, pelo que eu captei, você escolhe uma atividade que vai meio que durar a semana inteira. E aí você fica mandando, digamos que esses incentivos para os alunos nesses videozinhos, os mais simples que você mostrou, né? E aí, já fez? E aí, vai fazer? Lembra de fazer? Amanhã a gente vai conversar. Ao longo da semana, e depois você fecha o pacote com esse encontro, com esse meet, com essa live. É isso mesmo? É assim que é o esquema? É isso mesmo. É que assim, Léo, por exemplo, a gente prepara a aula para 15 dias agora, 3 semanas. E em matemática, a gente está, bem dizer, fechado com o EMAI para 2 semanas. Então, me sobra 5 dias, às vezes 6, para eu poder eu tenho autonomia para montar algumas outras atividades, né? Então, no caso, a gente observa, nas atividades do EMAI, que nem eu observei, tinha uma atividade em que eles trocavam os números de lugar e que número que formaria, que era uma atividade do EMAI. E quando muda de ordem, né, unidade, dezena, e vários alunos, o meu telefone tocou o dia inteiro, o vídeo o dia inteiro, mãe desesperada, e aí eu fiz, eu só não mostrei essa aula para vocês, porque a minha filmagem não deu certo. Mas, assim, eu fiz a aula no Meet desse jeito, e eu peguei os dados que eu tinha aqui, e eu fui fazendo essa troca. E uma delas tinha o número 9. Aí eu 7, eu não lembro. E aí eu fiz 3 cartõezinhos e fui fazendo essas trocas. Sendo que a gente já faz isso com as cartas do baralho na sala de aula.
E aí os alunos falaram assim, nossa, era só isso? Parecia ser tão difícil, né? Então, às vezes, assim, uma pequena explicação do professor, alguma fala que você tem, só alguma mensagem que você envia, já faz com que eles lembrem, retomem alguma coisa que já foi falado anteriormente. Então, a ideia é assim, por exemplo, então, que nem as fichas sobrepostas, eu olhei uns 4 dias. Então, eles receberam, a primeira, inicialmente, era montar lá, recortar as fichas, conhecer o box que eu mostrei a atividade para vocês, o que eram as fichas, montar lá uns números. Depois do dia, eu já coloquei alguns desafiozinhos mais difíceis, com as fichas também. E no último, aí foram as animações com 7 desafios. Então, eles fizeram vários movimentos, várias atividades, usando esse material para chegar nesse desafio. Então, assim, quando se falou em centena, dezena, já tinha tido esse movimento anteriormente nas atividades. Então, assim, fez ou de qualquer jeito, ou alguém deu a resposta, né? Alguma coisa assim. E se isso aconteceu, tudo bem, porque a hora que a gente sentou para falar sobre os desafios, eles puderam refletir sobre isso. Então, a animação, ela, inicialmente, era para levar algo diferente para a sala de aula, né? Algo da realidade deles. E agora eu consigo usar mais ainda, porque agora a gente está em casa e eles adoram assistir os videozinhos, ainda mais com a voz da taquara da professora deles, né? E detalhe, né, professor Sérgio? Linda, magra, né, professor? O senhor já falou da outra vez que pelo menos a boneca tem que estar magra, porque eu estou de quarentena e não paro de comer. Mas é mais ou menos isso, Léo. E, Léo, eu tive uma reunião semana passada com o pessoal da Unesp. Eles fazem esse trabalho com residência pedagógica, só que eles fazem relacionado à questão racial. E aí eu dei uma reunião falando um pouquinho como usar as animações, como criar essas animações para levar para as casas, para os alunos, né? As questões. Aí, no caso, você tem que montar um roteiro, né? O objetivo deles. Mas aí eu tentei falar um pouco sobre isso, porque a ideia da animação é essa: levar para a casa deles esses desafios, refletir sobre algum assunto, algum conteúdo, algum conceito. Na verdade, é mais isso, e de forma de desenho. E o seu trabalho com eles acaba saindo, pelo que você está falando, quase que assim, dia a dia, assim, você propõe uma questão nesse dia você recebe um monte de retorno deles, dá algum tipo de retorno, então não é que você dá alguma coisa e espera, sei lá, 4 dias para eles fazerem? Não, é todo dia, converso com eles a qualquer momento. Eles fazem videochamada, eles me mandam áudio, eles fazem de tudo. E eu adoro, porque para mim é uma terapia. E quando eu não posso, eu não tô, né, às vezes não escuto, estou na correria, mas aí eu retorno logo assim e a gente já conversa, já resolve. É bem legal. Legal, obrigado, Cris. Me deu algumas ideias interessantes aqui. Obrigadão pelo seu exemplo. Bom, valeu. Que bom, obrigado. Pessoal, mais alguém? Cris, Rodrigo? Queria parabenizá-la, Cris, pelo trabalho excelente, trabalho de dedicação, essa acolhida com os alunos, é super importante o aluno ver a professora, escutar a voz da professora, né? Queria eu ser, nessa idade, seu aluno, né, para aprender essas coisas com você. Eu acho que o que me chama a atenção, assim, diante de um momento de tanta desigualdade, né, isso que você faz numa escola pública, né, com recursos, assim, poucos recursos, que você mesmo narrou. O que me chamou a atenção é que tinha poucos alunos, tinham 11 alunos que você falou, né? Eu não sei se essa quantidade é por causa da limitação de recursos que eles têm, mas, independente disso, o trabalho é muito bonito, e isso prova para mim, que eu trabalho em escola particular há muitos anos, que isso que você faz independe da questão financeira. Depende da questão financeira para chegar para os alunos, isso é uma responsabilidade de quem tem que fazer chegar. Depende da criatividade, da competência, do envolvimento, da doação. Então, parabéns, né? Trabalho de ótima qualidade, eu venho acompanhando, sou fã dos seus vídeos, e aí eu acho que fica um exemplo aí para todo mundo aqui que quiser, né, aprender, navegar, e mostra para a gente que o ensino remoto, né, não a distância, remoto, o ensino híbrido, ele não pode acabar após a pandemia, ele é importante,
ele é importante, né? Para uma coisa existir, a outra não precisa sumir. Então, eu acho que essa é a minha visão, tá? Que ele pode existir em todas as esferas, só que tem que ser com qualidade, né? Com preparo, com intencionalidade. Então, parabéns, tá bom? Obrigada, Rodrigo. A gente está correndo atrás disso aí mesmo, né? De tentar sempre estar melhorando e buscando as crianças. A gente encontra até a Silvana, né? Fala do despreparo do professor, né? Eu fico magoada, porque eu ralo tanto, mas eu vejo, viu, Silvana, onde eu trabalho, eu não preciso ir longe. Isso não é gerando, né? Não. Eu vejo. Não. Eu sei o que você falou, eu visualizo isso onde eu trabalho, e até foi isso que me motivou a crescer cada dia mais profissionalmente, de ver essas professoras que não têm vontade, que não querem aprender. Mas vocês sabem que eu também tenho um relato bem positivo, que essa semana eu ajudei no HTPC, e eu ensinei elas a fazer esses videozinhos aí com a câmera redondinha, e incrivelmente 5 professores que mal pegavam no celular me mandou vídeos desse jeito feito, contando uma história, explicando uma atividade para o aluno, e isso me deixou, assim, muito feliz. Eu falei, opa, a gente está no caminho certo, né? A gente está conseguindo alcançar algumas pessoas que antigamente a gente não conseguiria. Legal. Acho que a Silvana queria falar, né? E depois a Rosana Catarina. A Rosana, Tá. Isso. Mas pode falar, Silvana. E Rosana Catarina, toda hora eu tô te atrapalhando. Não, eu queria fazer o mesmo elogio que o Rodrigo fez, e assim, dizer para você que você acalma meu coração, porque a gente está conversando muito com as professoras, que independente do material que ela use, se ela usa o EMAI, se ela usa o PNLD, se ela usa a atividade impressa que ela escolheu a partir de um objetivo que ela tem já traçado, planejado, precisa ter vários cuidados nesse ensino remoto que eu observo na sua apresentação. Por exemplo, não adianta encher os alunos de atividade. Uma atividade muito bem discutida, com uma proposta de fechamento como você fez, ela garante muito mais do que 15 dias com 5 atividades todos os dias. A gente está confundindo muito o ensino que a gente tinha no presencial com a forma remota. A gente quer colocar 5 horas de ensino presencial na forma remota porque é a carga horária, porque era assim, porque tinha que ter 8 aulas de matemática. Então, 8 aulas de matemática significam 8 atividades. Isso não existe, mas tá difícil colocar isso, trazer isso para a realidade. E eu vejo claro na sua apresentação que você consegue deixar, que você conseguiu expressar isso muito bem. Não, e você ter esse movimento de fechar a atividade, de ouvir as crianças, esse cuidado de fazer uma devolutiva, é o imprescindível. Não adianta ficar oferecendo um monte de atividade para as crianças, você não vai ter 1 minuto para conversar sobre aquilo com eles. E aí a gente tem dito, olha, seu recurso é escrito, então comente a atividade por escrito, porque você já está oferecendo por escrito. Faça um comentário, ouça o comentário da criança. Você tem grupo de WhatsApp? Pede para a criança mandar um áudio para você comentando, e depois você faz o dela. Você tem a facilidade de fazer vídeos como a Cris faz? Faz o vídeo. E aí, parece simples, mas no meio dessa loucura toda, são coisas que precisam ser ditas, assim. E, então, muito obrigada por me mostrar que é possível, porque eu tenho dito isso tantas vezes, eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô fora da realidade porque eu não tô lá? Será que eu vou ter que pegar uma sala e fazer para ver se dá certo? Porque eu tô falando e elas fazem fusquinha para mim o tempo todo. E só para acalmar seu coraçãozinho, quando eu falo assim, as professoras não conseguem, é mais no intuito de querer ajudar, né? E eu me coloco nessa situação. Quando eu voltei para a sala de aula e para conversar com as minhas colegas, e eu via que a mesma atividade que eu estava desenvolvendo, seja do EMAI ou do PNLD, elas faziam de uma forma totalmente diferente, que é normal, mas era muito distante, eu entendia que o que faltava era a formação dela. E aí a gente sempre trocava muito nesse sentido de ajudar. Então, quando eu digo assim, elas não sabem, mas é no sentido de querer pegar na mão e ir junto e querer ajudar. Tem um grupo de professoras muito boa, tem professoras muito boas em todas as redes. O problema é que a quantidade de professoras que têm conhecimento que a gente gostaria que chegasse para as crianças não causa impacto suficiente naquelas que não têm. Esse que é o maior problema. E aí a briga para tentar trazer mais gente para esse grupo de pessoas que têm condições, né?
É isso, obrigada, É Cris. complicado. Você tem razão. Até que quando chegou para a gente esse arquivo pronto do EMAI, né? A Flávia está aqui, ela vai brigar comigo. Cadê? Acho que ela saiu. Aquela que faz com a parceira dela. Eu fiquei brava, eu falei, nossa, mas eu acho que eu tinha que ter autonomia para olhar o EMAI e decidir quais as atividades que meus alunos podem receber, quais eles podem fazer, porque os alunos são meus, não são deles, tal. Eu fiquei nessa briga. Depois eu parei e conversando com a minha coordenadora, né? E realmente é isso que você está falando. E precisas crer, no seu caso, você pensa numa rede, que é o caso delas também, né? Precisa pensar num todo. E quando a gente pensa num todo, infelizmente, não sei se é a maioria, mas muitos têm esse grande problema. E aí, quando vocês vão sentar para ter que ajudar de alguma forma e enviar isso, então o que eu fiz? Eu aproveitei isso que veio, né? e eu estou usando e aproveitando isso e fazendo outras coisas em cima disso e não deixando de fazer, mas também continuando o trabalho que já estava sendo feito. Então, eu acho que é isso que também o professor precisa ter, né? A visão e fazer esse tipo de trabalho. Ótimo. Vai lá, Rosana, você agora. Tá. Cris, então, primeira coisa, né, queria parabenizar, porque só eu acho assim, eu vejo, a tua apresentação mostra a possibilidade que você dá de interlocução, né, com os alunos. E eu acho que isso é fundamental para a aprendizagem, né, eu acho que, pelo menos na minha, vou falar um pouquinho, né, de quando eu estudei, isso não era muito, né, permitido, né, e aí você acaba, eu digo que a gente acaba matando o aluno, né, igual médico, né, o professor mata o aluno quando não deixa ele falar, né, quando o aluno tem medo de falar. Então, eu acho que você você mostra aí na tua apresentação, incentiva os alunos a colocarem, né, o que pensam e como pensam, acho isso fundamental, tá? E uma outra coisa que eu coloquei, e faz também, na verdade, essa discussão, né, o que você proporciona a eles, faz também com que você, muitas vezes, receba respostas que você não esperava, e isso te faz pensar na questão do conhecimento interpretativo que o Rodrigo havia dito, tá? Então, eu acho que isso amplia o teu conhecimento também, tá? Inconscientemente, né, eu acho que isso ajuda também bastante, tá? Porque muitas respostas que você recebe, às vezes você fala, poxa, né, pode te trazer dúvidas e te fazer refletir e melhorar, tá? Então, isso é uma coisa. E uma coisa que eu fiquei curiosa é o seguinte, entre os 12 e 14 alunos, né, que você disse que aparecem de quarta-feira, eu só fiquei curiosa para saber se esses alunos são sempre os mesmos, tá? Por conta que, de repente, os outros não têm acesso a esse recurso. Eu fiquei curiosa para saber sobre isso. Rosana, pelo que eu pesquiso entre eles, eu tenho hoje 33 alunos, é um tal de entre e sai, gente, que eu falo que é pandemia para estar todo mundo em casa, mas eles mudam o tempo todo. Então, tem hora que eu tenho 36, tem hora que eu estou com 33, eu estou na média dos 33, 34. E uns 25 têm acesso. Mas desses 25, os que têm interesse, que a mãe quer que participe, quer que ele esteja presente, uns 14, 15, tá? Aí esses outros 10, eu tento sempre resgatar por áudio. Então, assim, toda semana tem gente nova. Sempre tem crianças aparecendo que às vezes não apareceu no anterior. As mães às vezes mandam, professora, hoje eu vou ter que sair, hoje não vai dar, hoje acabou minha internet, porque eles têm internet móvel, né? Paga um valorzinho. Então, eu tenho uns alunos que a primeira semana, quando a mãe paga, ela consegue participar. Aí já as últimas ela não consegue. Então, tem esse tipo de problema, né? Mas, então, assim, se for pensar, a maioria tem. Já os que não têm, a gente sempre está buscando através do WhatsApp que eles têm. Todos têm WhatsApp. Então, eu consigo resgatar num áudio, numa chamada de vídeo, tentar incentivar de alguma forma. Então, a gente faz esse trabalho com esses alunos que não aparecem nessas aulinhas aí do Meet. Tá certo, obrigada, parabéns, tá? E aí, Obrigada.
Eu já vi, né, que também pode, né, de repente, estou colocando porque acho que de repente também pode surtir efeito, é assim, dos próprios colegas que assistiram nessa quarta-feira, né, fazerem um convite para o colega, outro coleguinha, tá? Falar o que aconteceu, contar. Eu lembrei que alguém aqui falou do relato, da importância de registrar por escrito. Então, isso é uma opção, né, que de repente você pode incluir aí no teu incentivo, tá? Então, porque quando eu falo lá, né? Que tal você propor isso para alguém? Porque eles propõem e eles me mandam vídeos. Eu tenho aluna que ela faz com o irmãozinho menor, eu tenho aluno que põe a mãe e o pai para sentar e ensinar o pai e a mãe, e eles gravam e eles me mandam. Então a gente acaba retomando isso nos vídeos, né? Para eles estarem também usando de alguma forma. E eu acho assim super legal, né? Coisas que a gente não via antes acontecer. E agora a gente vê bastante.